Em que data Jesus ele morreu? Jesus morreu no dia 14 de Nissan. Bem, se Jesus morreu no dia 14 de Nissan e a Bíblia diz que ele ressuscitou como primícias dos mortos, justamente no dia em que se apresentava o molho da cevada lá no templo, que dia era esse? Não era o dia 15, porque o dia 15 era um Shabat. Então, o dia de apresentar o molho das primícias é no dia 16, ou seja, o primeiro dia da semana. Então, isso aqui é o que a Bíblia ensina. Aí vem algumas pessoas e diz: não, Jesus, ele ressuscitou literalmente 3 dias e 3 noites depois que morreu. Então, isso indica que Jesus não ressuscitou no primeiro dia da semana bíblica. Simplesmente essas pessoas, elas se baseiam no calendário juliano, hoje calendário gregoriano. Mas quando a Bíblia diz que Jesus seria morto no dia 14, que era o dia em que o cordeiro seria imolado no templo, e que ele ressuscitou como primícias, confirmando que ele foi simbolizado na antiguidade pela primícia da cevada, ele ressuscitou no dia 16. Porém, essas pessoas dizem que não. Dizem que o dia 14 foi numa quarta-feira. Note bem, dia 14 começou na quarta-feira para quinta. Aí, quarta-feira. Aí teve um sábado do calendário, um sábado religioso da religião judaica. Mas eles dizem que o dia 17 foi um sábado romano. Cristo ressuscitou no finalzinho desse sábado. Então veja, a questão é a seguinte: se Jesus morre no dia 14, a Bíblia deixa isso bem claro que Jesus morreu na tarde do dia 14, às 3 da tarde, cumprindo assim Êxodo 12, verso 6. E Jesus é o antídoto. Ele também é chamado na Bíblia de primícias. E qual era o dia das primícias, meu amigo? O dia das primícias era no dia após o sábado, o primeiro dia da semana bíblica. Então, Jesus morreu no dia 14, que era justamente o sexto dia da segunda semana bíblica, do primeiro mês chamado Nissan. E no dia 16, após o Shabat, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. E quando as mulheres foram de manhãzinha, no primeiro dia da semana, ao sepulcro, Cristo havia ressuscitado naquela manhãzinha, no início do primeiro dia. O dia 16 de Nissan, que é o dia das primícias, vocês podem confirmar na Bíblia, não é 16 de acordo com o calendário juliano. Aprendam, é de acordo com o calendário bíblico. Se o dia 14 foi o sexto dia da semana, e sempre é no calendário bíblico, o dia 16 é 2 dias depois. Dia 15 é um Shabat, sempre é um sábado, ou um Shabat, como os judeus chamam. E o dia 16 é o primeiro dia da semana, é o dia das primícias. Aí você diz assim: mas irmão Natanael, se Jesus morreu no dia 14 e ressuscitou no dia 16, morreu como Cordeiro da Páscoa e ressuscitou com as primícias, cumprindo a figura das primícias da cevada, no dia 16, então Jesus não passou 3 dias e 3 noites literais na sepultura, conforme ele disse em Mateus 12:40. Meu amigo, você tem que aprender o seguinte: às vezes, quando a pessoa diz assim, daqui a 3 dias eu irei aí, isso não quer dizer que vai passar literalmente 72 horas para que eu chegue aonde essa pessoa com quem eu estou falando e chegue lá. Não. Eu posso estar falando agora. Agora são mais ou menos 5h10, 5h20 da tarde. Então, se eu disser assim agora, daqui a 3 dias eu chego aí na tua casa. Então, você vai me esperar chegar na sua casa quando? Sábado que vem? Ou domingo que vem, às 5h10, que é a hora que eu estou falando aqui no vídeo? Não. Você vai entender o seguinte com essas minhas falas: que
No mais tardar, sábado, a qualquer hora eu chego na sua casa. Hoje é quinta, 3 dias. Quando eu digo 3 dias, eu estou dizendo que sábado eu chego na sua casa. Mas não estou contando aqui horas por horas, minutos por minutos, nem segundo por segundo. Isso chama-se contagem inclusiva. Então, quando Jesus disse, o filho do homem passará 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, isso é um modo de falar judaico já daquela época. Não queria dizer literalmente 72 horas, mas que se Jesus morreu no 6º dia da semana bíblica, ele passaria parte desse tempo no sepulcro e ressuscitaria no 1º dia da semana seguinte, ou seja, 3 dias depois. Entendeu o ponto? Então, esse negócio de dizer, não, Jesus morreu na quarta-feira e ressuscitou no sábado, isso não tem lógica. Aí Jesus não seria ressuscitado como sendo as verdadeiras primícias. A figura das primícias da cevada não teria se cumprido se Jesus tivesse ressuscitado não no dia 16, e sim no dia 17 ou no dia 18. Entendeu o ponto? Então fica aí a dica. Então, Jesus morreu como Cordeiro Pascual, mas ressuscitou como as verdadeiras primícias. As primícias dos que dormem na morte. Pois era isso que as primícias da cevada simbolizava. Simbolizava Cristo, a verdadeira primícia, no dia 16, não no dia 17 nem 18 de Nissan. Ok? Não tinha como parar o tempo. Não tinha como parar a contagem do tempo dentro do calendário judaico para introduzir ali um dia, mais um dia do calendário juliano. Se apegue às escrituras, porque conhecimento é vida. O que Deus fala é luz. O que o homem fala nem sempre é luz.